Olá, YouTube, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal, nesse meu começo de canal. Eu tô muito feliz de estar podendo aqui falar com vocês e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu considero de extrema importância. Então, no Pintura e Reflexão de hoje, eu vou mostrar o processo desse disco aqui. No vídeo eu acho que tá invertido pra vocês. Eu vou tentar espelhar pra vocês conseguirem ler o que tá escrito. É um disco do Baco Exu do Blues. É um presente da minha irmã, sou uma amiga dela. Então vocês vão acompanhar comigo aí todo o processo criativo. Vou estar deixando algumas coisas escritas na tela enquanto eu faço uma reflexão e conto algumas coisas aqui pra vocês. Vamos conversar um pouquinho. Então, basicamente, hoje eu vim primeiramente contar um pouco da minha história pra vocês. Por que eu acho importante eu contar a minha história? Porque é começo de canal, a gente não se conhece direito, eu ainda não tenho uma comunidade estabelecida, mas eu acredito que um dia eu vou ter. E eu acho importante eu dizer um pouco sobre mim, contar um pouco sobre mim, sobre como que eu cheguei nesse caminho da arte, como que eu decidi que eu ia trabalhar com arte, contar um pouco das dificuldades que eu enfrentei nesse caminho e um pouco do que eu tô aprendendo vivendo essa realidade. Bom, basicamente tudo começou, obviamente, né? Eu acho que para todos os artistas é assim. Começou quando eu era criança. Quando eu tava no prezinho, teve um fatídico dia em que a gente assistiu A Bela Adormecida. Pediram para as crianças fazerem um desenho sobre o que a gente tinha assistido. E eu tinha ali meus 5 anos, e todo mundo fez os seus desenhos, e eu desenhei a Bela Adormecida penteando o cabelo na frente do espelho. Só que eu não fiz um desenho assim, todo distorcido, que geralmente crianças nessa idade, como estão aprendendo a ter coordenação motora, elas fazem os desenhos um pouco tortinhos, né? Elas estão aprendendo a desenhar. Só que eu não fiz assim, dava pra ver claramente o que era meu desenho, dava pra ver que era uma princesa, e eu fiz o reflexo do espelho. E eu lembro disso até hoje, eu lembro como que era o desenho. Se eu não me engano, a minha mãe tem guardado o desenho até hoje. E eu mostrei pro professor e ele gostou muito do meu desenho. E naquele dia ele falou pra minha mãe que ela tinha que investir em mim, porque eu tinha talento pra isso. Que ela tinha que investir no desenho, na arte, porque eu tinha certo futuro nisso. Então, quando eu fiz 8 anos, a minha mãe me matriculou num curso de desenho mangá. E ali eu aprendi muitas técnicas que eu uso até hoje no desenho. Técnica de estrutura corporal, ângulo, técnica de proporção. Então eu me formei nesse curso de desenho mangá e teve uma exposição. E o meu desenho, ele ficou entre os desenhos dos mais velhos, né? Que eram considerados os melhores. E eu só tinha 8 anos. E os meus desenhos estavam no meio ali de pessoas com 16, 17 anos que faziam um curso junto comigo. Eu evolui muito com esse curso e desde sempre eu gostei muito de desenhar. Era uma paixão minha, assim, tipo, eu o tempo todo eu tava desenhando. Teve um Natal que um presente que a minha mãe me deu foi um maço de 500 folhas sulfite com tinta guache e pincéis. Basicamente aquele foi o melhor presente pra mim, assim, que eu lembro assim até hoje. Eu lembro do quanto eu fiquei feliz recebendo aquilo. E basicamente eu fui crescendo com a arte, assim, na minha vida. Considerando, né, ter sonhos em relação a isso. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com arte. Tudo que eu sonhava em ser, de alguma forma era relacionado com a arte. Claro, criança tem um momento da vida que quer ser tudo, né? Teve um momento da minha vida que até gari eu queria ser. Então eu já quis ser cantora, ilustradora, desenhista, pintora. Eu já quis escrever livros. Desde sempre, assim, eu sempre fui muito conectada com a arte de uma forma que eu não sei explicar direito, assim. Era uma conexão muito genuína, que desde sempre eu não sabia explicar, eu só sabia sentir. Daí, quando eu fiz 12 anos, eu perdi a minha avó. A minha avó, ela era o pilar da família, assim. Quando ela faleceu, todo mundo ficou meio depressivo, sabe? A família se desuniu. E eu meio que larguei de lado esses meus sonhos de trabalhar com a arte, porque eu fiquei meio desacreditada de que as coisas poderiam dar certo, sabe? E logo, como eu fui crescendo, fui entrando na escola, ficando um pouco mais velha, ali pelo 6º ano, comecei a ter contato com o discurso da sociedade de que você não pode viver de arte no Brasil, porque isso não dá futuro. Eu ficava vendo, tipo, as pessoas falando de como professores ganhavam mal e que era um trabalho insalubre. E eu ficava pensando, cara, mas pra mim, professores, a sociedade não existe sem eles. Por que uma pessoa assim ganha tão mal? Então, se um professor ganha mal,
eu com a minha arte não vou ganhar bem. E eu fui deixando de lado esse sonho. Só fui fazendo a arte, assim, pras pessoas. Eu fazia desenho pra dar de presente, desenhava as pessoas quando elas me pediam. Fazia desafios, assim, de desenho, mas eu só desenhava rostos, eu não desenhava nada diferente. Então eu meio que enterrei esse sonho e eu sequer tentei, sabe? Eu sonhei e não tentei colocar esse sonho em prática. Então chegou o ano de 2023, eu tava no último ano do colégio, tinha 18 anos. E eu passei por um trauma muito grande com uma amizade no ensino médio, que eu acabei perdendo essa amizade e fechei pra ter outros amigos e me fechei pra ter relações consistentes, sabe? Eu decidi que chega, que eu ia começar a me cuidar, porque desde sempre eu sempre deixei as pessoas acima de mim. Eu fazia tudo pelos outros e não me cuidava, não fazia nada por mim, e isso me adoeceu. Então, em 2023, eu decidi que eu ia dar um passo em direção ao meu autocuidado. Então, eu decidi me afastar de todas as amizades tóxicas que eu tinha. E eu saí de um trabalho que eu tava trabalhando, que eu não tava feliz, em 2024 daí, né? No final de 2024, eu saí do trabalho. Desde então, eu foquei 100% em cuidar da minha saúde mental. E em 2025, eu recebi o diagnóstico de autismo e de TDAH. E transtorno bipolar. Eu falo que eu coleciono CID, porque minha cabeça é toda bagunçada e eu recebi esses diagnósticos meio que eu já sabia que eu tinha alguma coisa, porque, né? Eu recebi o diagnóstico e meio que eu soube a partir dali pra onde ir, sabe? Eu soube o que fazer pra me cuidar, eu soube pra onde direcionar o meu tratamento e eu melhorei muito. Então, eu conheci o meu namorado em julho de 2025, no mês do meu aniversário. E eu conheci ele e ele me mostrou os projetos que ele já fez como artista, as coisas que ele criou. E eu pensei, meu Deus, é possível? Realmente é possível. Porque eu vi o jeito que ele fazia as coisas e o jeito que ele, independente da realidade de onde ele veio, ele criou e ele colocou a cara a tapa e ele foi lá e fez. E eu pensei, cara, eu perdi todo esse tempo da minha vida fazendo as coisas pros outros e parei de criar pra mim e parei de me conhecer. Então agora que eu tô bem, eu quero voltar a criar. Eu quero voltar a ter a minha própria vontade. Então, no final de 2024, eu tinha decidido que eu ia ter um brechó. Porque eu gosto muito de brechó, eu queria fazer desse hobby um trabalho. E eu consegui algumas roupas, até soltei alguns drops, mas eu nunca vendi uma peça. E acabou que, conforme eu fui evoluindo, conforme a minha cabeça de artista foi desabrochando, tal como uma flor, percebi que eu não queria ter um brechó. Que na verdade isso não era pra mim, que as vendas, assim, venda direta, não era muito pra mim, assim. Tipo, eu não me dava muito bem com isso. E acabou que eu desisti do brechó, porém eu comecei a ter a ideia de fazer produtos de cerâmica fria pra vender. Comprei algumas massas de cerâmica fria, fiz algumas peças, eu até tenho uma aqui, vou mostrar pra vocês. Esse porta-acessórios de cogumelo. Eu fiz ele, foi uma das primeiras peças que eu fiz. Deu um pouquinho errado, porque eu lembro que ela quebrou aqui, daí acabou ficando com uma abertura, mas eu consigo usar ele mesmo assim. Só que eu também nunca vendi uma peça de cerâmica fria. Desde sempre, na minha cabeça, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de começar a dar certo e eu não dar conta, ou medo de o meu trabalho não ser bom o suficiente, medo das pessoas rejeitarem o que eu criasse. E acabou que eu sempre começava e deixava de lado, sabe? E nisso também foi com mais um projeto que foi o da cabine de arte. Tô colocando aí imagens um pouco da primeira vez que eu fui com a cabine de arte para um parque. A cabine de arte basicamente era uma cabine que eu colocava no meio de um parque e eu ia chamando as pessoas para serem desenhadas por R$5. E nesse dia eu desenhei algumas pessoas, não foram muitas, mas foram algumas pessoas. Eu sempre admirei os inícios. Então, eu sempre tive o início das coisas, mas eu nunca soube como elas seriam se eu continuasse. Depois da cabine de arte,
Na verdade, enquanto eu tive a ideia da cabine de arte, eu tive outra ideia também, que foi a pintura dos discos. A minha mãe trouxe alguns discos pra mim, porque eu gosto de coisas antigas, e eu pensei, por que não fazer uma pintura nele? Eu nunca tinha visto alguém fazendo isso, daí eu procurei no Pinterest algumas referências e realmente tinha pessoas que faziam pintura nos discos, então eu pensei, cara, então dá pra eu fazer isso, né? Mas eu comecei só como um hobby, pra talvez fazer uma decoração pro meu quarto quando eu mudasse, né? Que eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô num cenário diferente do primeiro vídeo, porque eu mudei de quarto, e quando eu mudasse de quarto, eu queria colocar uma decoração diferente. Só que o meu namorado começou a falar, cara, isso tem um grande potencial pra venda. Por que você não faz pra vender? Só que já começou a vir vários pensamentos na minha cabeça. Pensamento de, não, mas talvez isso não seja bom o suficiente para as pessoas quererem comprar. Talvez não venda. Ah, mas eu quero fazer minha arte só por hobby, eu não quero comercializar ela. Só que daí, desde que ele falou aquilo, o desejo de fazer os discos nunca saiu do meu coração. Eu comecei a pintar mais discos, só que eu nunca divulgava eles, eu só pintava, não postava em lugar nenhum. No máximo, eu gravava o processo e postava no TikTok. Eu tive uns 3 vídeos com mais de 10 mil visualizações. Mas, de resto, eu não tinha, assim, uma forma de divulgação dos discos, né? E daí, um certo dia, eu olhei pro meu namorado assim... Olhei não, né? Porque eu falei por mensagem. Mas eu falei pra ele que eu queria fazer um vídeo de divulgação dos discos. E ele falou, nossa, eu te apoio muito. Porque desde sempre ele queria que eu fizesse os discos pra vender. E daí, eu gravei o processo de alguns discos, editei um vídeo, fiz um storytelling ali meia boca, porque eu não sei direito mexer com essas coisas, mas eu vou aprender, porque eu preciso. Eu fiz esse vídeo de divulgação e daí eu postei. Só que antes de eu postar, eu fui passar uma noite na casa do meu namorado com a família dele. E eu mostrei esse vídeo pra prima dele e ela gostou muito dos discos. E ela falou, eu quero comprar todos, por quanto que você me faz. E daí eu dei o preço lá pra ela. E simplesmente num dia que eu levei os discos pra casa do meu namorado pra gravar, né? O vídeo de divulgação que tá nos meus shorts. Basicamente, vendi tudo sem esperar que eu fosse vender, né? Ela gostou muito, e daí naquele mesmo dia, a tia dele falou que ela queria alguns discos pra colocar no ateliê dela, então meio que eu tenho uma encomenda agendada pro final do ano. E foi isso. Basicamente, essa foi a minha trajetória. Desde que eu vendi os discos pra prima do meu namorado, e postei o vídeo de divulgação, algumas pessoas se interessaram pelos discos. Então, teve um colega do meu namorado que encomendou 3 discos. Minha irmã que encomendou um disco, que é esse do Bakushu do Blues, que eu fiz pra ela dar de presente com a amiga dela. Eu vou fazer mais um de presente pra minha mãe. E tenho mais 3 discos encomendados, meio agendados assim pro mês que vem, talvez, pra minha irmã. Mesmo que tenham sido a maioria para pessoas próximas, parentes, assim, e que eu não tenha feito nenhuma venda pela internet, eu fico pensando como, por tanto tempo, eu me privei do sentimento de fazer as coisas mesmo que eu tivesse com medo. E aí, eu entro no ponto-chave desse vídeo. Como eu fiz mesmo estando com medo? Porque desde sempre eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, mas eu nunca acreditei em mim. Gente, se tem uma pessoa que desacreditava em mim, geralmente é a família, né, desacredita da pessoa, mas eu mesma me desacreditava. Decidi que eu cansei de ficar me desacreditando, sabe? Porque, poxa, se todo mundo elogia o meu trabalho, fala o quanto eu faço as coisas bem, fala o quanto eu deveria vender, o quanto seria bom se eu vendesse, eu fico pensando, por que eu tô me bloqueando, sabe? Mesmo com medo de começar mais um projeto e não continuar, alguma coisa me dizia que o meu coração pertencia a esses discos, sabe? O sonho da Manu, de quando ela era criança, era ter um trabalho como artista, independente do que eu fosse fazer. Só que eu mesma matei esse sonho. Ou eu achava que eu tinha matado. Eu só tinha enterrado ele. E daí eu conheci essa pessoa maravilhosa que é o meu namorado, e ele desenterrou esse sonho junto comigo. E hoje em dia eu consigo
trabalhar com esse sonho, por mais que eu esteja no início, gravando aqui alguns takes do processo criativo para vocês, gravando pro Instagram, pro TikTok. Então, basicamente, o que a gente não pode fazer é parar em frente ao medo e ficar travado. Não fazer porque você tá com medo. Porque o medo, ele é um mecanismo do nosso cérebro para nos proteger. Só que quando nós somos jovens, a gente tem muito medo. Mas você já parou pra pensar que você, assim como eu, uma pessoa na casa dos 20 anos, que tem um trabalho ruim ou não tem um trabalho, que não tem filhos, que ainda não terminou a faculdade, você não tem nada a perder? Você percebe que você tá com medo das coisas darem errado só porque você tá com medo de ser visto tentando? O medo, ele é um mecanismo do nosso cérebro que nos protege de muita coisa, sim. Mas ele também tenta nos proteger de coisas que são desnecessárias, como as tentativas dos nossos sonhos, as tentativas dos nossos negócios, tentar seguir por uma carreira que você não sabe como vai ser lá na frente. Só que quando a gente faz as coisas mesmo com medo, a gente ensina pro nosso cérebro que quem manda é a gente. Que ele não nos controla, que o nosso medo não nos controla. E isso é muito poderoso. Para alguém tão novo quanto nós, é muito poderoso. Porque o córtex pré-frontal, ele termina de se desenvolver em torno de 25 anos de idade. Então, você na casa dos seus 20 e poucos anos, você já tá ensinando o seu cérebro que a partir daquele momento, ele não vai mais ter controle sobre você, sabe? Então, se você não tem nada a perder, tenta, sabe? O tempo, ele vai passar de qualquer forma. Inclusive, tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que eu quero ler aqui pra vocês. Essa é uma frase do livro O Caminho do Artista, que é um livro muito conhecido no meio dos artistas, que eu comecei a ler, ainda não terminei, mas pretendo terminar esse ano ainda. Essa frase diz: quando aborda esse ponto no curso, alguns alunos demonstram de imediato uma hostilidade defensiva. Mas você sabe qual será a minha idade quando eu chegar ao ponto de realmente tocar bem o piano, atuar, pintar, escrever uma peça decente? Sim, a mesma idade que você terá se não tentar. Então vamos começar. Basicamente, essa frase, ela diz que o tempo vai passar de qualquer forma. Você pode escolher se você vai passar esse tempo tentando ou se diminuindo, se desprezando, pensando o quanto você queria ter tentado seguir o seu sonho. Você pode escolher passar os próximos anos em arrependimento ou em tentativa. E sinceramente, a gente sabe que a escolha mais inteligente é passar os próximos anos em tentativa, porque as coisas elas não vão vir rápido. Ninguém nunca disse que seria fácil. Mas a partir do momento que você se permite tentar mesmo com medo, você coloca na sua cabeça que você é capaz de qualquer coisa, porque o medo não é capaz de te parar. Então, você também é capaz de tentar pelos próximos anos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais, de conhecer um pouco sobre esse meu lado que eu pretendo mostrar com mais detalhes a minha personalidade aqui no canal. Talvez eu poste art vlogs no futuro, poste mais o meu processo criativo e eu espero que vocês gostem de me acompanhar. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.